Mateus capítulo 5, vou ler com você todo o texto a partir do verso 1 e vamos ler até o verso 12. Vamos passar por cada bem-aventurança e concluímos no versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E a nossa ministração de hoje, versículo 11, versículo 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, o meu desejo, a minha oração, é que esta palavra ou estas palavras que foram pregadas ao longo deste ano, obviamente junto com outros pastores e outras mensagens, mas trazendo para essa ou para essas, a minha oração é que elas sejam uma semente lançada no coração de vocês, que possam germinar ao longo da vida de vocês e que vocês transmitam de alguma maneira isso a outras pessoas, à sua família, à sua casa, aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, principalmente se eles não forem convertidos à nossa fé, não de maneira imposta, como nós vemos ao longo dos sermões, mas de maneira que eles sejam alcançados pela sua postura ou pela nossa postura como verdadeiros cristãos. A gente viu e nós vemos que as bem-aventuranças são consideradas a espinha dorsal ou a coluna que faz ou que gera a característica ou as características que formam um verdadeiro cristão. Nós vemos ao longo do ano quão difícil é cumprir as bem-aventuranças. Muitos aqui escutei e compartilhei, como muitas vezes fomos colocados à prova, muitas vezes até depois de pregar, depois do culto, imediatamente saindo da igreja, em colocar a bem-aventurança que nós tínhamos acabado de pregar. Mas isso não se trata apenas de um momento da nossa vida, mas deve ser um ato constante. Não deve ser um espaço, um quadrado, um retalho da nossa vida, mas deve ser o nosso eu completo, pautado e baseado na palavra de Deus. Não deve ser somente baseado, vamos trabalhar assim, em uma ética moral, mas de fato uma transformação gerada a partir do seu íntimo, que se torna externa ao seu corpo, à sua carne, à maneira que os outros veem você, que gere uma transformação no seu pensar, no seu falar, no seu ouvir, no seu caminhar, na nossa prática cristã. E por que eu falo isso e estou introduzindo dessa maneira? Por dois motivos. Porque estamos, na teoria, encerrando essa série. Não encerramos no sentido que esgotamos, porque o poço é fundo, a corda que sou eu é bem curta e o caneco que eu busco, a fonte, é bem pequeno, mas estamos aqui. Mas eu quero dizer, é porque ao longo do ano também, nesta igreja, nós vemos e nós vimos alguns conflitos entre nossos irmãos que se tornaram
desnecessários, sem sentido. Me permita a palavra, situações idiotas, que não professam e que não refletem a fé que nós pregamos aqui nessa igreja. É por isso que eu estou falando com veemência, que gere transformação em nós. Porque não faz sentido nenhum eu e você estarmos aqui neste dia, pregando e ouvindo e aprendendo, se nós não estivermos dispostos a colocarmos em prática. Porque senão se torna somente uma pessoa narrando um fato bíblico e legal, vamos para casa. E o intuito do Evangelho não é ser uma narrativa bíblica. O intuito do Evangelho é gerar uma transformação que mude a minha essência e a sua, de maneira em que nós nos tratemos com cordialidade e com irmandade em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que não faz sentido em nenhuma instância, em nenhum espaço, em nenhuma ocorrência, eu te ofender ou você me ofender, porque nós pensamos diferentes, porque no fim nós somos salvos em Cristo Jesus. E por que eu falo isso? Justamente por situações que aconteceram em nosso meio. Porque o pastor faz uma mudança, porque o pastor faz uma mudança de departamentos, porque o pastor, ou nem o pastor, mas porque o líder do departamento faz uma gestão de equipe, ou porque um departamento prefere que funcione de um jeito e a outra metade gosta que faça do outro, e começa a gerar conflitos que vai minando o nosso dia a dia, em vez de nós nos fortalecermos como uma comunidade, colocando em prática a palavra de Deus, fazemos o oposto, e não faz sentido. Vocês concordam? Vocês concordam que nós viemos aqui e nós, toda terça, toda quinta, todo domingo, você em sua casa, você em seu devocional com sua família, você pega a Bíblia, você lê, você aprende, mas a gente no fim das contas esquece, dá um estalo, depois que fecha a Bíblia, ficou lá o que a gente aprendeu e a gente sai aleatoriamente vivendo de qualquer maneira, sem colocar em prática aquilo que a gente leu. E desculpa essa introdução, mas fica para o nosso coração. Amém? Meus irmãos, no versículo 11 e versículo 12, nós entendemos que é uma expansão ou uma declaração direta do versículo 10. O versículo 10 fala: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E agora a mudança é imediata e poderosa, porque a gente leu agora, e dos versículos 3 ao versículo 10, Jesus o tempo inteiro está falando na terceira pessoa. Pois deles é o reino, pois serão consolados, pois herdarão a terra, pois serão fartos, pois alcançarão, e assim continua, é tudo em terceira pessoa. E agora no versículo 11, é como se ele tivesse do 3 ao 10 fazendo uma pintura, um retrato, tipo assim, ele está pintando o que seria um cristão. E agora no versículo 11, versículo 12, ele diz assim: bem-aventurados sois vós. Ele começa a trabalhar agora na segunda pessoa. É como se ele tivesse concluído a pintura dele, e agora ele volta para a gente, olhando nos nossos olhos: eu estou falando com vocês. O que eu pintei aqui, o que eu construí com esse sermão, é para vocês. O que eu estou construindo do versículo 3 a 10, se consumindo e se concluindo no versículo 11 e 12, agora eu trato diretamente com vocês, porque é isso aqui que eu quero que vocês se tornem. Porque bem-aventurados sois vós. Ele muda de maneira direta, abrupta, para a segunda pessoa. Este quadro sou eu falando com vocês. Agora ele torna a perseguição uma realidade imediata. Porque assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, é talvez um planejamento futuro, mas agora vocês serão perseguidos por minha causa, que estou aqui agora. Agora é uma realidade imediata, é uma realidade instantânea, é uma realidade presente diante deles. É mais ou menos assim: eu construí isso para vocês serem,
E agora vocês serão perseguidos por minha causa. É a chance de vocês, dar o gás, vazar se quiserem, porque agora vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos por minha causa. E interessante é que no versículo 10, eles serão perseguidos por conta da justiça. E agora Jesus, ele se torna a própria justiça. Ele se equipara, ele se equivale, ou na verdade, a justiça é incorporada nele, porque ele é a justiça em nossa vida. E agora, de maneira bem clara, ele personaliza a causa, ele se torna a justiça do reino. A perseguição então cristã, de maneira imediata, de maneira em sua essência, não é ideológica. A perseguição cristã não é política. A perseguição cristã não é por um livro. A perseguição cristã não é porque é um código moral, mas a perseguição cristã, ou aos cristãos, é por uma pessoa: Jesus. Não adianta eu cumprir o código da Bíblia se eu não sou leal à justiça que é Cristo. Não adianta eu colocar a Bíblia debaixo do braço e bater no peito e dizer que sou crente, mas o meu coração não entende que a minha justiça é Jesus. Não adianta eu frequentar a igreja, até porque, meus irmãos, vamos lá, me permita falar dessa maneira: o diabo está pouco se importando se eu e você visitamos a igreja. O diabo está pouco se importando se eu e você nós sabemos o hino que está cantando na igreja. O diabo não se importa se você sabe abrir o texto bíblico, mas o diabo se importa com aqueles que os corações são voltados à presença de Jesus. O diabo se importa com aqueles que o coração entende que a sua justiça e a sua salvação é Jesus Cristo. O diabo se importa e quer perseguir aqueles que entendem que a sua essência e a sua vida é reflexo da presença de Jesus. Portanto, não basta vir à igreja, mas é entender que o seu coração deve estar voltado em Jesus. Portanto, o mundo não odeia o cristão porque ele é bom, mas porque ele pertence a Jesus. Porque bom, muitos podem ser. É só você cumprir a Constituição que você é um bom cidadão. Se você não infringir as leis de trânsito, se você dar a passagem aos mais velhos, se você descer do carro e atravessar o idoso, se você der licença para uma mulher e ajudá-la a atravessar a rua, ou carregar um peso, ou auxiliar aquele que depende de alguém, você é bom. Mas nós não somos perseguidos porque somos bons, somos perseguidos porque nós só pertencemos a Jesus. E isso é complicado para o mundo, porque a perseguição, a calúnia, a ridicularização, o cancelamento, ela não começa quando você diz ame as pessoas, mas começa quando você diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O mundo não gosta disso. O mundo não consegue compreender que não há salvação em nenhum outro nome, assim segundo Atos capítulo 4, versículo 12. O mundo se incomoda, não é com a ética cristã, mas com a exclusividade de Cristo, porque é somente por Ele e através dEle. Porque o mundo diz, existem várias maneiras. O Evangelho diz, é somente por Cristo. O mundo diz, existem várias portas, e Jesus diz, a porta sou eu, e é estreita. E aí você vê que é nesse momento que a perseguição vai se construindo, porque eu e você não devemos caminhar como pessoas que acreditam em várias filosofias, mas é ter a certeza que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o mundo, o incrédulo, não compreende isso.
O mundo não compreende a lealdade a Jesus como Senhor absoluto, e isso gera atrito. É por isso que o mundo não compreende e não vai nos compreender. Veja, não vou demorar, mas pelo menos vamos falar sobre princípios que diferenciam, por exemplo, o cristão do mundo. Por que nós seremos perseguidos? Porque somos cristãos. Ou seja, primeiro, de maneira bem simples, o crente, ele é diferente. Não é diferente na sua anatomia, é diferente em sua alma. É diferente o seu espírito e como isso é externalizado a você de maneira externa. O crente é diferente. Não tem como o crente ser confundido com o mundano. Desculpa. Não tem como. Foi mal, perdão para quem pensa desse jeito, perdão para quem aceita esse pensamento. Desculpa se eu te ofendi, mas cristão não tem como ser confundido com um mundano. Veja, que diferença é essa? Porque não é meramente comportamental, mas é uma diferença de soberania. Como assim? Eu e você, segundo Colossenses capítulo 1, nós éramos filhos das trevas. Nós estávamos debaixo de um soberano das trevas, Satanás, o diabo. Agora que fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos transportados, transferidos para uma nova soberania. A qual? A de Cristo Jesus. Não tem como eu e você estarmos debaixo de Cristo Jesus e sermos confundidos com quem está debaixo de Satanás. Não, a conta não fecha. Não tem como. Pode andar parecido, pode se vestir parecido, pode até falar parecido, mas se a pessoa não é salva em Cristo, ela está debaixo da soberania do diabo. E quem é salvo em Cristo está debaixo da soberania de Cristo. E aí a gente vai ver ao longo do sermão que isso é o medo do mundano. O mundano não pensa na eternidade, o mundano não pensa no fim, mas o fim para o cristão é apenas o começo. Veja, Mateus capítulo 10, versículo 34 e 39, nós vemos Jesus trazendo uma exclusividade para aqueles que o seguem. O texto diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus traz um discurso bem complicado. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Agora Jesus explica: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. A exclusividade que Jesus está dizendo aqui é uma divisa do seu senhorio exclusivo. O que ele está dizendo? Vocês não podem dividir o senhorio, a soberania da vossa vida com outra coisa a não ser a minha presença. O pai de vocês, a mãe de vocês, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, é tudo que eu tenho. Eu os amo com a minha vida, mas eu preciso, segundo a palavra de Deus, amar a Jesus mais do que eles. Se eu sei, se eu faço isso, não sei, estou tentando, um dia de cada vez. Quero ver quem é um homem que bate no peito e diz assim: eu prefiro. Cara, é muito complicado. Eu estava vindo para a igreja hoje e estava lá com o Arthur no colo. Coinho papai, coinho papai. E o outro os dois aqui no colo. E eu chamo do cafezinho, que é Arthur, e do leite, que é Eduardo.
Fiz um de cada jeito. Fiz completo, um cafezinho com leite. E vou tentar uma menina para ver se sai um cappuccino. Mas veja, o fato é que eu olhei para eles, olhei para a Gabriela, e cara, a sensação de família é tão esplêndida, e Jesus já dizendo agora, que eu vim causar divisa entre esses, se não o amarem a mim mais do que a eles. É o discurso de Jesus, não sou eu que estou falando isso. E o crente é diferente justamente porque está debaixo dessa soberania. Veja, no nosso contexto atual, essa espada é mais afiada do que nunca, porque é uma cultura que prega viva a sua verdade, numa insistência que na verdade a verdade singular é Cristo. O nosso cuidado é entender que esta bem-aventurança é um teste profundo. Uma vida cristã sem nenhum atrito com o mundo pode revelar uma espada que perdeu o seu corte. Uma vida cristã que não tem atrito com o mundo pode revelar uma espada que perdeu o seu corte. E talvez a nossa diferença tenha se dissolvido e a gente não percebeu. Aquilo que nos fazia diferente talvez tenha se dissolvido e eu e você não percebemos. Misericórdia, Deus. Já pensou? Pense comigo aí, 1 minuto. Tu já pensou se eu e você, a gente não se diferencia mais do mundo e Jesus voltar agora? Pense como é que está a sua vida. Veja, outra diferença, outro princípio que rege e diferencia o cristão do mundano, é que bem-aventurados sois vós. Por quê? Por minha causa. Ou seja, o cristão não é mais autônomo, ele vive por causa de Cristo. Você levanta por causa de Cristo, você dorme por causa de Cristo, você come por causa de Cristo, você trabalha por causa de Cristo, você vem para a igreja por causa de Cristo, você educa seu filho por causa de Cristo, você casa por causa de Cristo, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, você vai para a viagem, você vai para as férias, você vai para o futebol, você vai para a academia por causa de Cristo. Agora a nossa vida tem um sentido: Cristo. O mundano, ele não tem sentido na vida. Já diz um grande filósofo: deixa a vida me levar, vida leva eu. O mundano literalmente vive desse jeito, porque o mundano, por mais que ele tenha objetivos terrenos, ele não entende o objetivo da existência dele, porque existe um vazio que só pode ser preenchido com Cristo em sua vida. Veja, é entender que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Paulo diz em sua carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, houve uma transferência de propriedade. O eu foi destronado para a presença do Espírito em nós. A nossa vida muda de sistema, porque agora já não sou eu quem vive. Agora já não é eu que vivo em mim, mas agora é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, agora você não vive por você, agora você vive porque Cristo vive em nós. É entender que o Espírito Santo faz morada em nossa vida.
é entender que aonde você for, você é casa do Espírito Santo, que você é a habitação do Espírito Santo. Portanto, aquilo que você faz edifica a sua casa ou não? Aquilo que você vê edifica quem você é ou não? Aonde você vai, com quem você senta, o que você conversa, o que você lê, o conteúdo que você consome, tudo isso deve refletir com quem você tem de habitação em você, a presença do Espírito Santo. Desculpa, porque isso começa a mexer na nossa intimidade. E cá entre nós, de maneira bem sincera, eu não quero vocês na minha intimidade, e vocês não querem eu na intimidade de vocês. Mas é o Evangelho que, para transformar a nossa vida, ele precisa invadir a nossa intimidade e transformar, corrigir, lavar, perdoar, restaurar. Não sou eu, é o Evangelho de Cristo. Porque sozinho eu não sou capaz nem de limpar a mim mesmo, se não for a graça de Cristo em minha vida. Portanto, outra característica, outro princípio, é pensar e ter os nossos pensamentos o tempo inteiro sobre o tempo vindouro, sobre o mundo vindouro, um pensamento celestial que gere a nossa vida. Veja, estamos em um tempo hoje, em uma moderna mania em busca de prazeres. A gente precisa fugir do silêncio da nossa mente e do nosso vazio. A gente não suporta o vazio da nossa alma, a gente precisa preencher com algo. A gente fica buscando prazeres por prazeres. Prazeres, jogos, jogatinas, prostituição, drogas, bebidas, vícios, seja qual ele for, em qualquer demanda, em qualquer área da sua vida. A gente não suporta o vazio, precisa preencher com prazeres passageiros. Quer ver? É a ditadura do agora. É agora o tempo inteiro, é consumir o tempo inteiro. Tem um termo técnico chamado scrolling. Scrolling é basicamente aquilo que você faz no Instagram, eu e você. A gente vai, arrasta para cima, arrasta para cima, arrasta para cima, e nunca chega o fim. Já percebeu? A gente passa 5, 10, 15, 20, 30, 1 hora, 2, e fica lá, e não tem fim. Não tem fim. Sabe o que é isso? Tecnicamente é para te gerar vício, para que você fique lá, tentando preencher um vazio. Tentando preencher um vazio. E você fica vendo vídeo de blogueira, vendo vídeo de blogueiro. Você fica vendo vídeo de fofoca, você fica vendo a vida dos outros, e você não suporta o seu vazio. Aí começa a se importar com o vazio dos outros para preencher o seu, de alguma maneira. Já percebeu quando você termina o episódio, a tela não desliga? Próximo episódio, carregando. Você não tem nem opção. Para ir para o próximo, você não precisa apertar nada. Para sair, você precisa pegar o controle, apertar, sair. E é muito trabalho apertar para sair. Só mais um. Isso é a mania de consumo, porque não suportamos o vazio da nossa alma e a gente precisa preencher com algum conteúdo. A gente não consegue preencher, sentar no seu quarto, fechar a sua porta e ler. Sabe por quê? Porque ler a Bíblia é muito devagar, gasta tempo, e pior, a Bíblia confronta, porque o teu Instagram não te diz que eu e você somos preguiçosos e hipócritas, mas a Bíblia diz. O Instagram e a rede social não diz que eu e você somos pecadores, mas a Bíblia diz. O Instagram não diz que eu e você vamos para o inferno se não nos colocarmos diante de Deus, mas a Bíblia diz. A gente começa o quê? Esse conteúdo deixa para depois, ou deixa para o pastor no culto de domingo, que é o suficiente. E a gente tem medo de ficar de fora dos conteúdos, e isso gera o quê?
uma mente terrena, uma mente que não pensa nas coisas do céu, uma mente que não pensa na presença de Deus, uma mente que não busca a presença de Deus, uma mente que não se contenta com a palavra de Deus, uma mente que não busca o jejum e a oração, uma mente que não produz vida cristã. Por quê? Porque eu não quero esse conteúdo. Eu estou farto e cheio com as coisas mundanas. Aí Paulo diz em Colossenses 3, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que Paulo está dizendo é: não percam tempo, não gastem de maneira dissoluta, aleatória o tempo de vocês, mas naquilo que vocês estiverem fazendo, estejam pensando nas coisas que são do alto. Você já pensou, você ir para o trabalho pensando nas coisas do céu? Você vai trabalhar com muito mais alegria. Já pensou você tratar a sua esposa tão bem, querendo que você quer ir para o céu com ela? Olha que bênção um casamento, porque você agora passou a tratar a sua esposa como um cristão verdadeiro. Já pensou você tratar o seu marido com a mentalidade do céu? Minha irmã, talvez o seu casamento saia da crise. Já pensou você tratar os seus filhos, os seus pais, os seus colegas, os seus irmãos, entre nós aqui, com a mentalidade celestial? Olha que diferença teríamos em nossa igreja hoje. Precisamos de uma mente que pensa nas coisas do céu. Não é Deus que precisa que pensamos. Falta palavras para falar de Deus. Deus é Deus. Deus disse haja e houve. Deus disse vem e veio. Os mares até aqui e pararam. Ô Jó, tu sabe onde é que estão os fundamentos da terra? Ei, quem precisa pensar nas coisas do céu somos eu e você. É você quem precisa, é o seu casamento que precisa, são os seus filhos que precisam que você pense nas coisas do céu. Veja, é um mandamento ativo, é um exercício, é um ato de recalibração, é uma nova identidade, é uma nova perspectiva. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e versículo 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo reduziu bastante a nossa luta aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, se acabam, mas as que não se veem são eternas. A nossa visão deve estar focada naquilo que é eterno, naquilo que não passa, naquilo que é infinito em sua graça e misericórdia, naquilo que está pautado na presença de Jesus. É no céu a nossa morada, a nossa eternidade é na presença de Jesus, e basta para hoje pensar como se estivéssemos no céu. Até porque faça-se a sua vontade aqui na terra, como é. Como é que Ele fará a vontade aqui na terra como é no céu, se nós não pensamos nas coisas do céu? Vamos seguir. Vou correr para a gente concluir hoje. Veja, 3 modos ou princípios que o cristão enfrenta as perseguições. Veja, o crente ele deve enfrentar a perseguição. Não vou falar aqui que tipo de perseguição é. Temos cristãos sendo mortos agora na Nigéria, pescoços, cabeças degoladas, cortadas, pessoas que estão sendo ateadas fogo, filhos que estão sendo tomados dos seus pais, igrejas que estão sendo fechadas e ateadas fogo para que todos dentro morram queimados, pastores que estão sendo presos na China.
E não vou falar todo tipo de perseguição que há, muito obrigado, meu irmão. Mas o fato é que devemos entender, em nosso contexto, a maneira que nós nos comportamos em frente à perseguição, sobre como devemos reagir. Primeiro, o crente não deve retaliar. O crente não deve retaliar. O apóstolo Pedro nos dá o retrato dessa maneira, dessa conduta, em seu livro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 23. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O papel do cristão não é perseguir os perseguidores. O papel do cristão não é retaliar. O papel do cristão é entregar àquele que julga retamente. Gente, isso é complicado. Sabe por quê? Porque eu e você somos feitos para todos os efeitos de carne, e a carne dá uma tremida. A carne dá uma tremida quando tem uns ousados por aí. Sabe aquela sensação de eu posso, esse aí eu consigo me vingar. Sabe aquele que você tem tudo para tirar daquele pedestal que ele está, e você diz assim: vou te jogar onde tu merece, filho. Crente não retalia. Veja, Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É complicado, porque eu e você, a gente não quer abençoar quem nos amaldiçoa. De maneira sincera, eu e você não queremos abençoar quem nos persegue. É tipo assim, tá doido? Gente, o cara está me perseguindo, vou estender minha mão e abençoar? Não tem juízo não. Não faz sentido? Não seria muito melhor a Bíblia desse jeito? Não seria muito mais fácil a vida cristã se falasse assim, ó, pode retaliar, né? Ou então, não faça nada. Mas não, a Bíblia diz: abençoe, ore, ame. Se o teu inimigo precisa de ajuda, de um prato de lentilha, dê. E na verdade, se precisar de tua capa, dê também. E se precisar, dê tudo que você tem. Ó o que o Evangelho faz ao meu e ao seu coração. E não obstante que o crente não deve retaliar, o crente também, ele não pode e não deve ficar ressentido no seu coração com o seu perseguidor. Além de não retaliar, eu não posso guardar mágoas àquele que me persegue. Isso aqui eu quis tirar do esboço. Eu quis tirar do esboço porque é chato. Eu não posso nem ficar com raiva de quem me persegue. Eu não posso ficar triste com quem me persegue, guardar mágoa e querer pegar ele lá na esquina depois, daqui a 30 anos. Ou eu não vou pegar na esquina, mas eu não posso guardar. E quer ver, meus irmãos, para vocês não dizerem que eu estou mentindo, está ali, ó, pastor Gervásio, meu avô, e irmã Deraldina, minha avó. Vou falar para vocês, na frente deles, vou perguntar para eles: eu não jurei para vocês, eu não jurei na sala do seu escritório que se um dia fosse necessário, eu não ia me portar de um jeito nada cristão? Jurei. Jurei porque eu sou gente, sou homem, sou marido e sou pai. Para vocês verem que não é porque eu estou pregando que eu estou fazendo não, mas num momento de calamidade, de desespero, de muita raiva, eu fiz uma promessa diante deles, porque minha autoridade espiritual na minha casa e na minha família, na nossa geração, é o pastor Gervásio e a irmã Deraldina. Para vocês verem que quem está aqui não é perfeito não. Tem raiva, fica triste, coração acelera,
dá taquicardia, dá vontade de ter pânico, tem vontade de perseguir, tem vontade de se vingar, guarda a mágoa. Quem prega também sente tudo isso. O que é que eu peço a vocês, o que vocês pedem a mim, é que a gente ore um pelos outros, para ver se a gente chega no céu, em nome de Jesus. E aí Paulo dá uma aula em Filipenses capítulo 1, versículo 18. Veja, o povo estava pregando contra Paulo por inveja, para feri-lo. Eles estavam pregando o evangelho, para despregar o evangelho que Paulo pregou. E aí Paulo diz assim: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que Paulo está dizendo é que a minha perseguição, aquilo que eu sofro, é secundário quanto à glorificação do nome de Jesus, que é o principal em nossa vida. Importa se eu estou sendo perseguido, o que importa é se por verdade, se por mentira, se por pretexto, é que o nome de Jesus está sendo pregado. Agora veja, o cristão é entender que não importa a perseguição, mas a alegria maior que sufocava a ofensa é, na verdade, Cristo ser pregado, Cristo ser honrado, Cristo ser glorificado, Cristo ser exaltado. Se através do meu sofrimento, se através da minha perseguição, não importa. O que importa é que o nome dele está sendo pregado. Olha o que Jesus fez: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus entendeu e nos ensina que o antídoto para o ressentimento não é a neutralidade, mas é a oração ativa pelo perseguidor. Pai, perdoa-lhe. Pai, perdoa aquela pessoa. Ela não sabe, ela não entende a sua palavra, ela não entende a sua verdade, ela não foi alcançada pela sua transformação, mas é tão crente. Deus revela aquela pessoa e perdoa ela também. Porque muitas vezes a perseguição vem de dentro, vem de casa, vem da igreja. E aí é aqui que fica o meu conflito interno, tá? O meu, não precisa ser o seu, é o meu. É eu dizer que sou crente e eu persegui um irmão dentro da igreja. Eu não entendo. O meu intelecto é muito limitado para entender isso. Eu não consegui achar fontes científicas e teológicas para entender um cristão que persegue o outro dentro da igreja e diz que é crente. Eu não consigo, me dá ânsia, me dá asco, me dá nojo. Quando eu vejo uma pessoa glorificando a Deus e eu sei que aquela pessoa está perseguindo o outro a ponto de destruir aquela pessoa, eu não consigo entender. Me dói. É por isso que eu falei um dia desse com alguém. Eu falei aqui no final de um culto, falei: velho, no final das contas, quem gosta de crente é Deus, viu? Porque nem crente gosta de crente. Porque a gente se persegue. Somos um corpo, a qual a cabeça é Cristo. Mas na prática fica o corpo se esfaqueando, se beliscando, se prendendo. Que tipo de corpo é esse? Corpo que se fere, corpo que se bate, corpo que se belisca, corpo que se esfaqueia, corpo que bota a mão no fogo e espera queimar. Que tipo de corpo é esse? Glória a Deus. Meus irmãos, a terceira coisa é substituir o comando e entender que
a perseguição ela é positiva. Olha o que Jesus fala: regozijai-vos e exultai, fiquem felizes, vocês serão perseguidos por minha causa, sejam felizes. Já pensou que legal? Eu estou te dando tchau, tenha uma boa vida de perseguição, seja feliz. A gente entende isso com ironia, como um mau humor ou um humor estranho, mas é o que Jesus está dizendo. E veja, para o homem natural se regozijar na perseguição é impossível, porque a fonte de alegria do mundano, do incrédulo, é circunstancial. Eu dependo das minhas circunstâncias para saber se eu vou ser livre, alegre ou triste. O cristão não. O cristão ele está sobre isso, porque a fonte de alegria dele não é as circunstâncias, mas é Jesus. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Veja, o cristão ele não está olhando a circunstância, ele está olhando a eternidade. Ele está olhando lá na frente. A alegria não está no insulto, está no galardão que o insulto prova. É exatamente o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2 sobre Jesus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha só, olhando firmemente para quem? Para o autor. Ou seja, Jesus não olha para a circunstância. Jesus, o qual ele troca a alegria que lhe estava proposta, se fez carne, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, ou de fraqueza, ou de vergonha, e está hoje assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, eu preciso entender que não é o insulto que eu devo me alegrar, mas é o que ele gera em mim, é o galardão que está nos céus, é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É entender o que ele é, o nosso alvo, o nosso objetivo, a eternidade em sua presença. A alegria dele não estava na dor, mas estava no resultado do seu sacrifício. Qual era o sacrifício? Salvar a minha vida e a sua vida do pecado. Já parou para pensar que ele suportou a cruz por minha causa e por sua causa? Veja, a igreja de Atos, no capítulo 5, diz: clamando ou chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. Veja, eu quero ser, isso aqui é tudo a nossa fala, tá? Eu quero viver os dias da igreja primitiva. Quer não? Quer não, quer não, quer não. Eu quero viver como a igreja primitiva, com comunhão, com partir do pão, com milagres. Quem quer viver o que a igreja primitiva viveu para viver o que eles viveram? Tu sabe o que é ser arrastado de casa, ser açoitado e tu sair feliz porque tu foi digno de sofrer pelo nome de Jesus? Então tem noção do que é isso não? Então quando você quiser pedir para viver a igreja primitiva, pensa direito se você quer viver como a igreja primitiva viveu. Deixa eu dar um parênteses, né, aqui. Mal educado está passando ali. Veja, eu estou falando muito veja, né? Quase propaganda da marca de limpeza. Veja. Então, por qual motivo o cristão deve se regozijar? Estando ele debaixo de aflição, de perseguição. A perseguição em si é um ato de pecado. Porém,
O evento sempre será lamentável, a perseguição em si. O crente não deve, a alegria bíblica não é o masoquismo, ter prazer na dor, nem o estoicismo, negar ela. Mas na verdade, a emoção complexa descrita por Paulo é entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é a emoção e o sentimento do cristão. É bem complicado. Veja só, olha o que Paulo está dizendo. Pensa comigo, usa o raciocínio. Entristecidos, tristes, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. É um vai e vem muito complicado. E esse é e deve ser o sentimento do cristão. É entender que se eu estou triste, estarei sempre alegre. Estou perseguido, estarei sempre alegre. Estou sofrendo, estarei sempre alegre. O meu casamento está em crise, estarei sempre alegre. O meu filho está perdido nas drogas, estarei sempre alegre. Estou sendo perseguido no trabalho, estarei sempre alegre. Estou passando fome em casa, estarei sempre alegre. Faltou o pão de cada dia, estarei sempre alegre. Estou farto, estarei sempre alegre. Estou com fome, estarei sempre alegre. Estou faminto, estarei sempre alegre. Estou abastado, estarei sempre alegre. Estou sozinho e estarei sempre alegre. Estou acompanhado e estarei sempre alegre. Estou na rua, estou sempre alegre. Estou na igreja e estarei sempre alegre. Não importa onde estivermos, nada tendo, possuindo tudo, pobre mas enriquecendo, triste mas sempre alegre. Portanto, a perseguição não é uma punição, mas é um atestado da filiação. Sabe por quê? Porque ele fala assim: vocês serão como os profetas que vieram antes de vocês. Então a perseguição nos atesta a filiação também pela perseguição. Então tomemos muito cuidado se não queremos ser perseguidos. A resposta é que a perseguição é a prova da nossa identidade. Regozijai-vos, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ele está dando para nós uma prova de linhagem. Sabe, árvore genealógica? Imagina uma árvore genealógica por perseguição. Assim como os profetas vieram antes, assim sois vós, que são perseguidos por minha causa. Os profetas foram perseguidos porque falaram a verdade, porque falaram em nome de Deus, porque falaram em meu nome. E vós serão perseguidos por minha causa justamente pela mesma coisa, por falarem a verdade, por viverem a verdade, por viverem em meu nome, por apresentarem o evangelho. Por minha causa vocês serão perseguidos, assim como os profetas vieram antes de vós. Veja, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Essa perseguição também prova a autenticidade da nossa mensagem. Se o mundo nos odeia, isso está provando que nós estamos em Cristo. Mas se o mundo se sente confortável demais em nossa presença, tem algo de errado. Tem algo de errado. Isso deve gerar em nós uma pulga, um grilo atrás da orelha, cantando: se nós não estamos sendo perseguidos em nenhuma instância, seja de calúnia, seja em perseguição, difamação, seja no trabalho, seja você não ser preterido para uma promoção por causa da sua fé, seja você na universidade, você ser chacoteado como menos inteligente porque você professa a sua fé, não importa, é entender que isso prova a sua autenticidade e linhagem e filiação à presença de Deus. A perseguição que Satanás usa para nos destruir torna-se na verdade a nossa garantia.
A perseguição de Satanás, que é usada para nos destruir, na verdade, é a nossa garantia. A garantia que estamos no caminho certo, a garantia que nós estamos indo para o alvo, a garantia que nós estamos em Cristo Jesus. Se Satanás, como eu falei, não se incomoda com você, tem algo de errado. Caminhando para o final, foi mais do que eu queria, 8h20 já. Veja, Tiago argumenta da mesma maneira. Abri um parênteses, me permita terminar a mensagem hoje, está quase concluindo, para a gente encerrar esse ciclo da série de mensagens, amém? Amém. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A perseguição gera em nós provação da nossa fé. A prova gera aperfeiçoamento, e isso Deus está usando para nos tornar maduros nele. Veja, e devemos entender que a perseguição não é apenas um atestado, mas é o momento em que a presença dele se manifesta de forma mais intensa em nossas vidas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quando somos perseguidos, se manifesta a presença de Deus em nossa vida. É a compreensão que a alegria não vem só da ideia de sermos de Cristo, mas da experiência real de sermos repousados pela sua presença. Paulo, aos Filipenses, diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele se regozija e entende que nós nos tornamos e alcançamos uma intimidade com Cristo ainda maior na perseguição, na comunhão do sofrimento, na comunhão de padecer, se conformando com ele em sua morte. Ei, a perseguição é a prova do nosso destino, que é o céu. Entenda, regozijai-vos e alegrai-vos. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É compreender que a leve e momentânea tribulação, o de agora, produz para mim e para você um eterno peso de glória. Se coloque de pé. Chegará o dia que nós estaremos diante de Jesus, diante de Deus. Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um segundo receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. O nosso galardão não é pedrinhas na coroa. O nosso galardão é Cristo. O nosso galardão é estar em sua presença eternamente. O nosso galardão é vê-lo como ele é. O nosso galardão é ser como ele é, estar em corpo glorificado.
O nosso galardão é estar com Ele. Porque como Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. E Paulo conclui: o que é incomparavelmente melhor. Estar em Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Mas o versículo 24, depois do que lemos, Paulo diz assim: mas por vós eu ficarei. Veja que interessante. Paulo sacrifica momentaneamente a sua vontade de estar em Cristo por aquela igreja. Mas o que eu quero trazer para vocês é que em nosso pensamento deve estar constantemente o pensamento de ser como Ele é, estar com Ele e vê-lo continuamente. Para isso eu fecho lendo com vocês o que Hebreus capítulo 11 versículo 27 diz sobre Moisés. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, com a raiva do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, o tempo inteiro, enquanto Moisés estava caminhando pelo deserto, o que ele vislumbrava não eram as coisas passageiras. Na verdade, pense comigo, Moisés tinha melhor educação. Moisés era filho da filha de Faraó. Moisés podia estar num ambiente mais confortável, mas ele preferiu padecer com o seu povo, porque ele queria, ou porque ele via como quem vê aquele que é invisível, e percebia que as coisas daqui são passageiras. O que importa é a eternidade com Deus. Veja, toda a glória do céu, a ausência de lágrimas, a ausência de tristeza, de morte, de dor, é simplesmente a consequência natural de estar na presença daquele que derrotou todas estas coisas. É lembrar da eternidade continuamente, é entender que devemos estar em Cristo, que o nosso galardão é o próprio Cristo. E a perseguição então muda o significado quando nós vislumbramos a presença de Jesus continuamente. Para concluir, Paulo faz o cálculo, e repito, ele chama a aflição de leve e momentânea, porque ele sabe que ela está produzindo um eterno peso de glória. E para nossa meditação e conclusão dessa série de mensagens fica uma pergunta: com que frequência você medita sobre o céu? Com que frequência você pensa sobre a eternidade? Com que frequência você vislumbra o resto da sua vida diante de Deus? Até porque, se viver é Cristo, o morrer só pode ser lucro. Se o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu vislumbro o céu, se eu vislumbro a eternidade, se eu vislumbro a glória de Deus, eu entendo que a morte não é o fim, mas apenas o começo da nossa vida diante de Deus. Portanto, concluo dizendo: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Deus abençoe.